Minha filha me expulsou da própria festa de aniversário. Disse que eu envergonhava a família, que minha presença arruinaria tudo. Mas minutos depois, quando anunciaram o nome do convidado surpresa, ela desmaiou no chão. E quando acordou, nada mais seria como antes. Antes de continuar, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Lúcia. Tenho 65 anos. Passei 40 anos casada com Eduardo. Tivemos 2 filhos, Mariana, a primogênita, e Rafael, 3 anos mais novo. Construímos uma vida confortável. Eduardo era arquiteto respeitado. Eu, professora aposentada. Dedicamos tudo aos nossos filhos. Tudo. Mariana sempre foi ambiciosa. Desde pequena, queria ser vista, admirada. Rafael era mais tranquilo, sensível. Mas nos últimos anos, Mariana mudou. Ou talvez eu nunca a tenha conhecido de verdade. Tudo começou a desmoronar quando Eduardo morreu. Foi há 2 anos. Ataque cardíaco fulminante. Nem deu tempo de nos despedirmos. Lembro do telefonema do hospital, da corrida de táxi, do corredor frio, do médico balançando a cabeça, e lembro da expressão de Mariana quando leu o testamento. Aquele dia mudou tudo entre nós, como se uma cortina tivesse sido arrancada, revelando algo que sempre esteve ali, mas que eu me recusava a enxergar. Minha filha não era mais a menina que eu embalava nos braços. Era uma estranha com o rosto familiar. Eduardo deixou a casa para mim. Era justo. Nós a construímos juntos. Cada tijolo, cada escolha de cor, cada móvel escolhido com cuidado. Passamos fins de semana pintando paredes, plantando o jardim, escolhendo as cortinas perfeitas para cada janela. Esta casa não era apenas propriedade, era nossa história. 40 anos de memórias impregnadas em cada canto, mas também deixou uma parte considerável da herança para os 2 filhos. Dinheiro de investimentos, ações, um apartamento que ele havia comprado anos atrás como investimento. Não era pouco. Era uma quantia que garantiria o futuro de ambos. Rafael ficou satisfeito. Agradeceu, me abraçou forte, chorou comigo. Mariana não. Só isso? Ela perguntou, olhando o advogado com desprezo. Senti meu estômago apertar. Aquele tom, aquela frieza. Mariana, seu pai foi generoso, respondi, tocando seu braço. Ela se afastou como se meu toque queimasse. Generoso? Mãe, você ficou com a casa. A casa vale o triplo do que recebemos. Era nossa casa, filha. De mim e dele. É natural que... Natural? Ela riu, mas não havia alegria naquele som. Era amargo, cortante. Natural seria dividir tudo igualmente. Mas é claro que ele pensou em você primeiro. Como sempre. Mariana, isso é injusto, Rafael interferiu. Mamãe tem direito de... Cale a boca, Rafael. Você sempre foi o santinho. O filho perfeito que aceita migalhas e ainda agradece. Não são migalhas, Mariana. O advogado tentou intervir. Seu pai deixou uma herança substancial para cada um de vocês. Eu não pedi sua opinião. Ela cortou pegando a bolsa. Isso não vai ficar assim. Ela saiu batendo a porta. Naquele dia, algo se rompeu entre nós. Como um vaso precioso que cai no chão. Você pode colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estarão lá. Nos meses seguintes, Mariana se afastou. Parou de atender minhas ligações. Quando atendia, era monossilábica, fria. Não aparecia para almoços de domingo, uma tradição que mantínhamos desde que as crianças eram pequenas. Eu preparava a comida mesmo assim. Colocava à mesa, esperava. E ela não vinha. Quando eu insistia, ela dizia estar ocupada. Sempre ocupada. Reuniões, compromissos, viagens. Sua vida era uma agenda lotada demais para incluir a própria mãe. Rafael tentava mediar. Mãe, dê tempo a ela. Mariana está processando a perda do pai do jeito dela. Faz 8 meses, filho. Quanto tempo mais ela precisa? Ele suspirou sem resposta. Mas eu sabia que não era só luto. Era ressentimento. Era ganância. Era algo que eu nunca imaginei ver em minha própria filha. Um lado escuro que eu não sabia que existia. Comecei a me questionar. Onde eu havia errado? Será que mimei demais? Ou de menos?
Será que Eduardo estava certo quando dizia que eu era mole demais com ela? As noites se tornaram longas. A casa, tão cheia de vida antes, agora ecoava vazia. Apenas eu e as memórias. Um dia, ela apareceu sem avisar. Eu estava regando as plantas do jardim. Era uma tarde de sábado, o sol estava suave, os pássaros cantavam. Por um momento, quando vi seu carro entrando, meu coração saltou de alegria. Minha filha havia voltado, mas a expressão no rosto dela não era de reconciliação. Ela tocou a campainha com insistência, embora a porta estivesse aberta. Quando abri, ela entrou sem esperar convite, sem um beijo, sem um abraço. Precisamos conversar, disse, sentando-se na sala como se fosse uma visita formal. Não minha filha. Claro, filha. Quer café? Fiz aquele bolo de laranja que você adora. Não quero café, mãe. Não vim aqui para tomar café e fingir que está tudo bem. Sentei-me devagar, sentindo um peso no peito. Minhas mãos começaram a suar. Como assim? Essa casa é grande demais para você. Você está sozinha. Faz sentido vendê-la e... Vender minha casa? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Algumas vizinhas que passavam na calçada olharam para a janela. Não grite, mãe. Estou pensando em você. Você poderia morar num apartamento menor, mais fácil de cuidar, sem escadas, sem jardim para manter. E o dinheiro da venda seria dividido entre nós três. Justo, não acha? Minhas mãos tremiam sobre o colo. Apertei-as com força, tentando controlar a emoção que ameaçava me engolir. Mariana, essa é minha casa! Não vou vendê-la. Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa que se recusa a comer os vegetais. Mãe, seja racional. Você não precisa de todo esse espaço. 4 quartos para uma pessoa só é desperdício. E nós, seus filhos, poderíamos usar esse dinheiro para investir, crescer, construir nosso futuro. Crescer? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você quer que eu perca minha casa, minha história, minhas memórias para você crescer? Não coloque dessa forma dramática. Que outra forma existe, Mariana? Você está me pedindo para abrir mão de tudo que construí com seu pai? Não, estou pedindo que você seja prática. O mercado imobiliário está bom. Poderíamos conseguir um excelente valor. Você ficaria confortável num apartamento com segurança, sem preocupações e sem raízes, sem o jardim que plantei com meu marido, sem o quarto onde você e Rafael cresceram, sem a cozinha onde preparei milhares de refeições para esta família. Ela se levantou, ajeitando a bolsa cara no ombro. Uma bolsa de grife que provavelmente custou mais do que eu gastava em mantimentos por 3 meses. Pense no que eu disse. Podemos conversar quando estiver mais calma e mais racional. Estou perfeitamente calma e racional. Claramente não está. Mas tudo bem. Quando estiver pronta para uma conversa adulta, me liga. E saiu, sem se despedir, sem olhar para trás. Fiquei ali, sentada na sala, olhando para as paredes que guardavam nossa história. As fotos de família, o sofá onde Eduardo costumava dormir aos domingos à tarde, a estante que ele construiu com as próprias mãos, e chorei. Chorei como não chorava desde o funeral. Rafael veio naquela noite. Eu ainda estava na cozinha, os olhos vermelhos, uma xícara de chá frio na minha frente. Mãe? Ele chamou da porta. Vi a luz acesa. Posso entrar? Claro, filho. Ele sentou-se ao meu lado, pegando minha mão. Ela pediu para você vender a casa, não foi? Apenas assenti, incapaz de falar sem chorar novamente. Mãe, não faça isso. Essa casa é sua. Papai quis que fosse sua. Ele deixou isso muito claro no testamento. Eu sei, filho, eu sei. Mas Mariana, ela está tão diferente, tão fria. Às vezes olho para ela e não reconheço minha menina. Ela não é mais uma menina, mãe. É uma adulta que está fazendo escolhas ruins. Mas você não pode se sacrificar por causa disso. Ela é minha filha. Como não posso? Porque ela está errada. E ceder à chantagem emocional só vai piorar as coisas. Ele tinha razão. Logicamente, eu sabia disso. Mas o coração de mãe não funciona com lógica. Funciona com amor, esperança
e uma necessidade desesperada de manter a paz. Promete que não vai tomar nenhuma decisão precipitada? Rafael pediu. Prometo. Mas era uma promessa difícil de manter, porque Mariana não desistiria tão fácil. As semanas se transformaram em meses. A tensão aumentava a cada dia. Mariana começou a vir mais frequentemente, mas nunca para me visitar. Sempre para insistir na venda da casa. Trazia panfletos de apartamentos, folhetos de corretoras, calculadoras mostrando quanto eu ganharia com a venda. Olha esse, mãe. 2 quartos, varanda, perto do mercado. Perfeito para você. Não quero ver, Mariana. Você precisa ser realista. Não pode viver no passado para sempre. Não estou vivendo no passado. Estou vivendo na minha casa. Uma casa que está grande demais, velha demais, cara demais para manter. Eu consigo manter perfeitamente, por enquanto. Mas e quando você ficar mais velha, mais frágil, uma queda nessas escadas e... Não me ameace com minha própria mortalidade, Mariana. Ela suspirava, frustrada, e ia embora. Mas voltava na semana seguinte, e na outra, persistente como erva daninha. Comecei a me perguntar se ela tinha razão, se eu estava sendo teimosa, egoísta. Será que estava impedindo meus filhos de prosperarem por apego sentimental? Olhava ao redor da casa e via os reparos necessários. A pintura descascando em alguns cantos, o telhado que precisaria de manutenção em breve, o jardim que estava mais difícil de cuidar sozinha. Talvez ela tivesse razão, talvez fosse hora de deixar ir. Estava quase convencida, quase pronta para ceder. E então veio o convite. Era para o aniversário de 40 anos de Mariana. Um marco importante. Ela estava planejando há meses. Uma festa grande, em um salão elegante no centro da cidade. Champanhe francês, decoração sofisticada, músicos ao vivo, convidados importantes do mundo corporativo. Vai ser algo especial, mãe. Ela disse ao telefone pela primeira vez em meses com voz suave, quase carinhosa. Quero que você esteja lá. É importante para mim. Meu coração aqueceu como uma vela acesa no escuro. Sério, filha? Você quer que eu vá? Claro, mãe. É meu aniversário. Minha família precisa estar lá. Lágrimas de alívio encheram meus olhos. Eu vou, filha. Claro que vou. Ótimo. Vai ser no sábado às 8 da noite. Vista algo bonito, tá? Vai ter muita gente importante. Quando desliguei, senti uma esperança que não sentia há meses. Talvez houvesse luz no fim do túnel. Talvez Mariana estivesse finalmente me perdoando por estar viva, por ter o que meu marido me deixou, por existir. Contei para Rafael animada. Ela me convidou, filho. Mariana quer que eu vá à festa dela. Ele sorriu, mas havia algo nos olhos dele. Preocupação? Dúvida? Que bom, mãe. Tomara que seja um novo começo. Passei a semana me preparando. Fui à loja de departamentos e comprei um vestido novo. Azul marinho, elegante, discreto, mas bonito. Gastei mais do que devia, mas queria estar apresentável. Queria que minha filha se orgulhasse de mim. Fui ao salão de beleza. Arrumei o cabelo, fiz as unhas. A manicure comentou como eu estava radiante. Ocasião especial, ela perguntou. Aniversário da minha filha. Que lindo! Ela vai adorar te ver assim. Eu também achava. Ingênua, patética, desesperada por migalhas de amor. O sábado chegou. Rafael me buscou de carro. Ofereci que ele me levasse, mas ele insistiu em ir também. Não vou deixar você ir sozinha, mãe. Está achando que preciso de babá? Brinquei. Só quero estar lá, por você e por Mariana. É um dia importante. Enquanto dirigíamos, meu estômago se revirava de nervosismo. Minhas mãos suavam dentro da bolsa nova que eu tinha comprado para combinar com o vestido. Você está linda, mãe, Rafael disse, olhando rapidamente para mim antes de voltar os olhos para a estrada. Obrigada, filho. Estou nervosa. Não precisa ficar. Vai dar tudo certo. Tomara. Mas havia algo no ar. Uma tensão que eu não conseguia nomear. Como antes de uma tempestade, quando o céu fica amarelado e o vento para. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Não fazia a menor ideia. O salão estava deslumbrante.
Mais do que eu imaginava. Flores por toda parte, arranjos enormes com rosas brancas e lírios, luzes suaves, mesas decoradas com toalhas de linho fino, cristais cintilando, velas perfumadas em cada mesa. Um quarteto de cordas tocava música clássica num canto. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés sofisticados. Mariana estava radiante, em um vestido vermelho que custou uma fortuna. Eu conhecia minha filha. Ela não economizava quando se tratava de impressionar. Seu cabelo estava impecável, maquiagem profissional, joias caras no pescoço e nos pulsos. Ela estava cercada de amigos, rindo, brilhando. A rainha da noite. Quando entrei, ela me viu. Nossos olhos se encontraram por um segundo através do salão lotado. Por um momento, algo passou por seu rosto. Uma sombra, irritação, surpresa, raiva. Não consegui identificar, mas não era alegria. Definitivamente não era alegria. Mãe, ela disse, vindo até mim com passos calculados, um sorriso forçado no rosto. Você veio. Não, que bom que você veio. Não estava esperando por você. Apenas você veio, como se fosse uma surpresa desagradável. Claro, filha, é seu aniversário, respondi estendendo os braços para um abraço. Ela se inclinou rigidamente, mal me tocando, um abraço frio e protocolar. Interessante sua escolha de roupa, ela disse olhando meu vestido de cima a baixo. Não era um elogio. O tom dela deixava isso claro. Pensei que estivesse apropriado. Você disse para vestir algo bonito? Está bem. Um pouco simples para a ocasião, mas está bem. As palavras foram como facadas pequenas, precisas, dolorosas. Venha, vou te apresentar a alguns convidados. Mas ela não me apresentou. Me levou até uma mesa no canto, longe da pista de dança, longe do palco principal, longe da mesa de honra onde ela e o marido estariam. Fique aqui, mãe. Vai estar mais confortável. Essa mesa tem menos movimento, menos barulho. Olhei ao redor. Era uma mesa vazia. Só eu. Mariana, eu gostaria de ficar perto de você. Mãe, por favor. Tenho muitos convidados importantes hoje. Clientes, sócios, pessoas influentes. Preciso circular, fazer contatos. Você entende, né? Não, eu não entendia. Mas assenti mesmo assim, como sempre fiz. Sempre cedendo, sempre me adaptando. Aproveite os canapés, a comida está excelente. Contratei o melhor buffet da cidade. E ela se foi. Sentei-me devagar, sentindo a solidão me envolver como um manto pesado e frio. Ao redor, as pessoas conversavam, riam, celebravam. Eu estava cercada de gente, mas nunca me senti tão sozinha. Rafael apareceu minutos depois, com 2 taças de champanhe. O que você está fazendo aqui sozinha? Mariana disse que seria melhor. Ele olhou ao redor, os lábios apertados, furioso. Isso é ridículo! Venha, vou te levar para uma mesa melhor. Você pode sentar comigo? Não, filho. Não quero causar problemas. Mãe, você não está causando problema nenhum. Você é a mãe dela, pelo amor de Deus! Por favor, Rafael, está tudo bem. Não quero estragar a festa dela. Você não está estragando nada! Por favor. Minha voz saiu quase em súplica. Só, deixa, eu fico aqui. Está bom assim. Ele olhou para mim com uma mistura de pena e frustração, mas obedeceu. Qualquer coisa mesmo, você me chama, ok? Ok, filho. Mas não estava ok. Nada estava ok. A festa continuou. Horas que pareciam dias. Discursos, brindes, risadas. Mariana brilhava no centro das atenções. Seu marido Gustavo ao lado, sempre sorridente, sempre de acordo com tudo que ela dizia. Seus amigos, todos bem vestidos, todos importantes, todos parte de um mundo onde eu claramente não pertencia. Tentei conversar com algumas pessoas que sentaram na minha mesa depois. Eram educadas, mas distantes. Mal olhavam para mim. Eu era a velha no canto, a mãe indesejada. Comi um pouco dos canapés. Bebi meia taça de champanhe, mas me deu enjoo. Meu estômago estava fechado de ansiedade. Olhei para o relógio. 10 da noite. Será que seria rude ir embora agora? Mas Mariana nem notaria.
Talvez fosse melhor assim. Ir embora silenciosamente, sem alarde. Estava pegando minha bolsa quando Mariana subiu ao palco. O quarteto de cordas parou. As conversas diminuíram. Todos os olhos se voltaram para ela. Boa noite a todos. Sua voz ecoou pelo microfone, clara e confiante. Obrigada por estarem aqui celebrando comigo. Essa festa tem um significado muito especial. É um marco na minha vida. 40 anos, uma idade que nos faz refletir sobre conquistas, relacionamentos e sobre o que realmente importa. As pessoas aplaudiram, ela sorriu, saboreando a atenção. E para tornar essa noite ainda mais memorável, quero anunciar uma surpresa. Algo que planejei com muito cuidado. Meu coração disparou. Talvez fosse algo bom. Talvez ela fosse me chamar ao palco, me homenagear, pedir desculpas publicamente por tudo. Sim, era isso. Era por isso que ela tinha me colocado naquela mesa horrível, para que a surpresa fosse ainda maior quando ela me chamasse. Que tola eu era. Mas antes, ela continuou, e seus olhos vasculharam o salão até encontrarem os meus. Preciso resolver algo desconfortável. O salão ficou em silêncio absoluto. Silêncio pesado, expectante. Todos olhando, esperando, famintos por drama. Ela desceu do palco devagar, cada passo deliberado, os saltos ecoando no mármore. Caminhava em minha direção. Cada passo dela ecoava no meu peito como um tambor fúnebre. Mãe, ela disse alto para que todos ouvissem, a voz amplificada pelo microfone ainda em sua mão. Precisamos conversar. Minha garganta fechou. Não consegui responder. Aqui, filha. Finalmente consegui sussurrar. Sim, aqui, porque quero que todos saibam a verdade. Quero testemunhas. Mariana, por favor. Eu pedi para você não vir hoje. O ar fugiu dos meus pulmões. O salão começou a girar. O quê? Eu não te convidei, mãe. Foi Rafael. Rafael te trouxe sem minha autorização, sem minha permissão. As lágrimas queimaram meus olhos. Ouvi murmúrios ao redor. Pessoas chocadas ou entretidas. Difícil dizer. Mariana, eu não entendo. Você me ligou? Você disse... Eu disse que era meu aniversário. Não disse que você estava convidada. Rafael se levantou da mesa dele, vindo rapidamente em minha direção. Mariana, chega! Isso é ridículo! Não, Rafael. Chega de fingir. Chega de fazer de conta que está tudo bem. Ela se virou para mim novamente. Mãe, você é egoísta. Pensa só em si mesma. Se agarra de uma casa, a memórias, a um passado morto e nos deixa de fora. Sempre foi assim. Papai sempre te preferiu. Sempre te escolheu primeiro. Isso não é verdade. Minha voz saía trêmula, quebrada. Não é? Então por que ele deixou a casa para você? Por que não dividiu tudo igualmente? Porque sempre foi sobre você, você, você. Mariana, pare com isso, Rafael gritou. Você está sendo cruel. Cruel é ela. Cruel foi papai. Cruel é toda essa farsa de família perfeita. As lágrimas desciam livres agora pelo meu rosto. Não tentei pará-las. Não tinha mais forças. Por favor, Mariana, não faça isso. Mãe, por favor, se retire. Você está constrangendo a todos. Está arruinando minha noite. Os convidados olhavam. Alguns horrorizados, outros curiosos, outros claramente desconfortáveis. Fofoca de primeira qualidade para contar depois. Levantei-me com dificuldade. As pernas tremendo tanto que mal me sustentavam. Peguei minha bolsa com mãos trêmulas. Está bem, Mariana. Eu vou embora. Obrigada, ela disse friamente. Rafael tentou me segurar, mas fiz sinal para que ficasse. Precisava sair dali. Precisava de ar. Precisava de dignidade. Era tudo que me restava. Caminhei em direção à saída. Cada passo era uma agonia. Sentia os olhos de todos cravados em mim. A velha humilhada. A mãe rejeitada. Estava quase na porta, quase livre daquele pesadelo. Quando ouvi, senhoras e senhores, a voz de Mariana voltou ao microfone, agora animada, como se nada tivesse acontecido. Agora sim, vamos à surpresa que prometi. Parei. Não sei por quê. Talvez masoquismo.
Talvez uma última esperança de que minha filha não fosse o monstro que parecia ser. Tenho a honra de anunciar a presença de alguém muito, muito especial. Alguém que cruzou oceanos para estar aqui hoje. Um homem que mudou minha vida e que, tenho certeza, surpreenderá a todos vocês. Especialmente uma pessoa nesta sala. Meu coração começou a bater descompassado. Por favor, recebam com uma salva de palmas. Ricardo Almeida! E meu mundo desabou. Ricardo. O nome ecoou pelo salão como um trovão ensurdecedor. Meu corpo inteiro congelou. Cada músculo, cada terminação nervosa, cada batida do coração. Não podia ser, mas era. Uma porta lateral se abriu e ele entrou. Alto, cabelos grisalhos, mas ainda abundantes, porte elegante, terno impecável. Estava mais velho, claro. As rugas ao redor dos olhos, as têmporas prateadas. Mas os olhos, aqueles olhos castanho escuros eu jamais esqueceria. Meus joelhos fraquejaram. Segurei-me na parede buscando apoio antes de cair. Ricardo Almeida. O homem que havia pedido minha mão há 45 anos. O homem que eu havia amado com toda a intensidade da juventude. O homem que desapareceu sem explicações, partindo meu coração em 1000 pedaços irreparáveis. E agora estava ali, sorrindo, acenando para os convidados, na festa da minha filha. Olhei para Mariana. Ela estava observando minha reação, os olhos brilhando com algo que só posso descrever como triunfo, satisfação, vingança realizada. Ela havia planejado tudo. Cada palavra, cada humilhação, cada facada emocional. E agora, o golpe final. Mãe! Ouvi Rafael ao meu lado. Mãe, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Não consegui responder. Minha garganta estava fechada, meu peito apertado. Não conseguia respirar. Ricardo varria o salão com os olhos, procurando. E quando me encontrou, seu rosto empalideceu. Nossos olhares se trancaram. Através do salão, através de 45 anos, através de todas as lágrimas e arrependimentos. Lúcia, ele sussurrou. Mesmo à distância, vi seus lábios formarem meu nome. E então Mariana, observando tudo, pálida como um fantasma, os olhos fixos em Ricardo, cambaleou. Seus joelhos dobraram. E ela desmaiou. Caiu no chão com um baque surdo. O salão explodiu. Gritos, movimento, Gustavo correndo para ela. Rafael também. Alguém gritou para chamar um médico. As mulheres ao redor berravam. Caos total. E no meio de tudo, Ricardo parado, congelado, olhando para mim com uma expressão de horror e compreensão. Ele entendeu. Finalmente entendeu. Não aguentei mais. Corri. Para fora do salão, para a rua, para qualquer lugar que não fosse ali. Rafael me alcançou no estacionamento. Eu estava apoiada em um carro, soluçando, tentando recuperar o fôlego. Mãe, espera, espera! Ele gritava atrás de mim. O que aconteceu? Quem é aquele homem? Me leva para casa, filho. Por favor, por favor. Mas Mariana, ela desmaiou, está sendo atendida. Agora, Rafael, me tira daqui. Ele deve ter visto algo no meu rosto. Desespero puro, porque parou de discutir. Tá bom, vem. Ele me ajudou até o carro. Minhas pernas mal me sustentavam. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia colocar o cinto de segurança. Rafael fez por mim como eu fazia quando ele era criança. Durante o caminho tentei controlar o choro, mas era impossível. 45 anos de dor, de perguntas sem respostas, de amor não correspondido, tudo veio à tona de uma só vez. Mãe, por favor, me conta o que está acontecendo. Rafael implorava enquanto dirigia. Quem é Ricardo? Por que Mariana o trouxe? Por que você está assim? Respirei fundo, várias vezes, tentando encontrar as palavras. Ele era meu noivo, antes do seu pai. O carro quase derrapou. Rafael olhou para mim, chocado, antes de voltar os olhos para a estrada. Seu o quê? Meu noivo. Há muito, muito tempo, antes de conhecer Eduardo. E o que aconteceu? Ele sumiu. 3 semanas antes do casamento, simplesmente desapareceu. Sem explicações, sem despedidas. Me deixou esperando no altar. Ou melhor,
Não cheguei nem ao altar. Ele nunca apareceu. Meu Deus, mãe, eu não sabia. Ninguém sabia. Seu pai sabia, claro, mas nunca contei para vocês. Era passado, dor passada. Não via sentido em reviver. E Mariana descobriu? Aparentemente sim. Não sei como, não sei quando, mas ela descobriu e decidiu usar isso contra mim para me machucar da pior forma possível. Rafael socou o volante furioso. Ela não tem o direito. Isso é monstruoso. É minha filha, sussurrei. Como minha filha se tornou isso? Não havia resposta para essa pergunta. Chegamos em casa. Rafael me ajudou até o sofá. Trouxe água, um cobertor. Quer que eu fique? Não, filho. Você precisa voltar. Ver como sua irmã está. Eu não me importo como ela está. Depois do que fez, Rafael, por favor, ela é sua irmã. Vá. Ele hesitou, mas finalmente concordou. Vou voltar amanhã cedo. E vamos conversar sobre tudo isso. Quando ele saiu, fiquei sozinha no silêncio da casa. As memórias começaram a me inundar, como uma represa que finalmente se rompe. 45 anos atrás. Eu tinha 20 anos. Estava no 3º ano de letras na universidade. Sonhava em ser professora, em inspirar jovens a amarem a literatura tanto quanto eu. Ricardo tinha 23. Cursava engenharia. Era inteligente, ambicioso, mas também gentil. Tinha um sorriso que iluminava qualquer sala. Nos conhecemos na biblioteca. Eu estava procurando um livro de poesia e ele me ajudou a alcançar a prateleira alta. Conversamos. Horas se passaram como minutos. No dia seguinte, ele apareceu na biblioteca de novo. E no outro. E no outro. Até que me convidou para tomar café. Depois para jantar. Depois para o cinema. Em 6 meses estávamos namorando sério. Foi amor à primeira vista? Não sei. Talvez. Ou talvez tenha sido algo que cresceu tão rápido que pareceu instantâneo, como uma flor que desabrocha no primeiro dia de primavera. Ele era tudo o que eu sonhava. Atencioso, engraçado, inteligente. Levava flores para minha mãe, conversava sobre futebol com meu pai. Minha família o adorava. 2 anos depois, em um jantar romântico à luz de velas, ele se ajoelhou. Tinha um anel. Simples, delicado, mas lindo. Uma pedra pequena que brilhava como uma promessa. Lúcia, você me faz o homem mais feliz do mundo. Quer casar comigo? Chorei. Muito. De felicidade. Sim, 1000 vezes sim. Marcamos a data. 6 meses depois. Primavera, a estação do renascimento, dos novos começos. Escolhemos a igreja. Mandamos os convites. Minha mãe e eu passamos fins de semana inteiros escolhendo o vestido perfeito. Renda branca, delicada, um véu que pertenceu à minha avó. Planejamos cada detalhe. As flores, o buquê, o bolo, a música. Seria simples, mas bonito. Uma celebração de amor cercada por família e amigos. Eu estava nas nuvens, flutuando em pura felicidade. E então, 3 semanas antes do casamento, ele sumiu. Foi num sábado à tarde. Tínhamos marcado de nos encontrar para resolver os últimos detalhes do casamento. Escolher as alianças, decidir sobre o menu. Esperei no café onde sempre nos encontrávamos. 1 hora, 2, 3. Ele não apareceu. Liguei para a casa dele. Ninguém atendia. Fui até lá. Toquei a campainha insistentemente. A mãe dele finalmente abriu. Lúcia, querida, que surpresa. Dona Helena, onde está o Ricardo? Ele não apareceu para nosso encontro. Ela evitou meu olhar. Ele teve que viajar. Negócios urgentes. Viajar? Mas ele não me disse nada. Foi de última hora. Muito urgente. Mas ele volta logo. Não se preocupe. Quando ele volta? Em breve, querida, em breve. Mas ela não me olhava nos olhos. E havia algo em sua voz. Algo falso. Tentei acreditar. Tentei ser paciente. Esperei 1 dia, 2, 1 semana, 2 semanas. O casamento estava a apenas 1 semana de distância. E nenhuma palavra, nenhum telefonema, nenhuma carta. Voltei à casa dele. Dona Helena foi mais direta dessa vez. Lúcia, acho melhor você seguir em frente. O que isso significa? Ricardo não vai voltar.
Não para o casamento? Mas por quê? O que aconteceu? Ele está bem? Ele está bem, mas decidiu que não quer mais casar. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Isso não faz sentido. Ele me ama. Nós íamos nos casar. Às vezes as pessoas mudam de ideia, querida. É melhor assim. Você ainda é jovem. Vai encontrar outra pessoa. Eu não quero outra pessoa. Eu quero Ricardo. Eu preciso falar com ele. Ele não quer falar com você, ela disse. E havia uma dureza em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Por favor, Lúcia, seja madura. Aceite e siga em frente. E ela fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada na frente daquela casa, sem conseguir processar o que tinha acontecido. Meu noivo tinha me abandonado. Sem explicação. Sem uma conversa. Sem nem mesmo a coragem de me enfrentar. Voltei para casa em estado de choque. Contei para meus pais. Minha mãe chorou comigo. Meu pai ficou furioso. Quis ir confrontar Ricardo, mas eu implorei para que não fizesse. Tivemos que cancelar tudo. A igreja, a festa, o buffet. Devolver presentes, avisar os convidados. A humilhação foi quase tão dolorosa quanto a perda. Todos sabiam. Toda a cidade comentava. A noiva abandonada. A pobre Lúcia que foi deixada no altar. Tranquei-me no quarto por semanas. Não comia. Mal dormia. Só chorava. Meu coração estava despedaçado de uma forma que eu não sabia ser possível. Como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim e deixado um buraco sangrando. Meses se passaram. Eu ainda esperava. Ainda acreditava que ele voltaria, que explicaria, que consertaria tudo. Mas ele não voltou. E eventualmente eu tive que aceitar que ele tinha sumido, que nunca mais voltaria, que eu tinha sido abandonada, que eu não tinha sido suficiente. Foi Eduardo quem me salvou. Ele era amigo da família há anos, 5 anos mais velho que eu. Já formado, trabalhando como arquiteto, ele começou a aparecer, trazendo flores para minha mãe, conversando com meu pai e sempre fazendo questão de falar comigo. No começo, eu mal respondia. Estava morta por dentro. Mas ele era paciente, gentil, não forçava nada. Apenas estava ali, presente. Lúcia, você quer dar uma volta? Tomar um sorvete? Não, obrigada. Tudo bem, mas se mudar de ideia é só me chamar. E ele voltava no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que um dia, 6 meses depois do abandono, aceitei. Fomos tomar sorvete. Conversamos. Sobre coisas simples, nada profundo. E pela primeira vez em meses, eu sorri. Foi um sorriso pequeno, frágil, mas foi um sorriso. Eduardo começou a me convidar com mais frequência. Cinema, passeios no parque, jantares simples, sempre respeitoso, sempre gentil. E aos poucos, muito lentamente, meu coração começou a curar. Não era o amor avassalador que senti por Ricardo. Era diferente. Mais calmo, mais seguro. Como um porto depois da tempestade. 1 ano depois, Eduardo me pediu em casamento. Hesitei. Tinha medo. Medo de ser abandonada de novo. Medo de não ser suficiente. Mas ele me olhou nos olhos e disse: Lúcia, eu sei que você amou outra pessoa. Eu sei que uma parte do seu coração ainda dói. Mas eu te amo. E vou te amar todos os dias com paciência, até que você aprenda a amar de volta. Se você me der essa chance, e eu dei, nos casamos. Em uma cerimônia pequena, apenas família e amigos próximos, sem todo o alarde que tinha planejado com Ricardo. E eu aprendi a amá-lo, não da mesma forma, mas de uma forma verdadeira, profunda, duradoura. Tivemos filhos. Construímos uma vida, uma boa vida. E enterrei Ricardo no fundo da memória, onde doía menos, onde não podia me machucar mais. Até hoje, meu telefone tocou, me trazendo de volta ao presente. Era um número desconhecido. Hesitei, minha mão tremendo sobre o aparelho. Atendi. Lúcia. Aquela voz, grave, macia, carregada de emoção. A mesma de 45 anos atrás. Ricardo, por favor, não desligue. Eu sei que não tenho o direito de te ligar,
Sei que não mereço nenhum minuto do seu tempo, mas preciso te explicar. Explicar? Minha voz saiu amarga. Agora, depois de 45 anos? Eu sei que é tarde demais. Mas, por favor, podemos conversar? Pessoalmente? Amanhã? Deveria ter dito não. Deveria ter desligado, cortado esse homem da minha vida de uma vez por todas. Mas em vez disso, ouvi minha voz dizer: onde? Tem um café na Rua das Acácias. Pequeno, aconchegante. Acho que você vai gostar. Ele não sabia. Não sabia que era nosso café. O lugar onde costumávamos ir. Onde ele me pediu em casamento. Eu sei onde é, disse friamente. Às 10 horas. Está bem. E desliguei. Não dormi naquela noite. Como poderia? Revirava-me na cama, as memórias me assombrando. Ricardo, aos 23, rindo enquanto me ensinava a andar de bicicleta. Ricardo me beijando sob a chuva, dizendo que me amaria para sempre. Ricardo ajoelhado, o anel na mão, os olhos cheios de amor. E então, Ricardo sumindo, deixando-me sozinha com o vestido de noiva e o coração despedaçado. Às 5 da manhã, desisti de dormir. Fiz café. Sentei na varanda vendo o sol nascer. Rafael chegou às 7. Mãe, você dormiu? Não muito. Ele ligou, não foi? Ricardo. Como você sabe? Chute. Mãe, você não precisa encontrar com ele, não precisa ouvir desculpas depois de tantos anos. Eu sei, mas preciso de respostas, filho. Preciso entender. E Mariana? Como ela está? Fisicamente bem. O médico disse que foi um desmaio por estresse, nada grave. Mas emocionalmente, ela está estranha. Muito quieta. Não quer falar sobre o que aconteceu. Ela planejou tudo isso, Rafael. Trouxe Ricardo para me ferir. Para me humilhar na frente de todos. Eu sei. E é imperdoável. Ela é minha filha. Isso não justifica a crueldade, mãe. Ele tinha razão. Mas o coração de mãe não funciona com razão. Às 9 da manhã me arrumei. Escolhi um vestido simples, confortável. Não era para impressionar. Era para ter controle. Controle sobre minhas emoções. Controle sobre minha dignidade. Rafael ofereceu carona, mas recusei. Precisava fazer isso sozinha. O café estava exatamente como eu lembrava. Mesmas mesas de madeira escura. Mesmo cheiro de pão fresco e café expresso. Até a dona era a mesma. Agora com cabelos completamente brancos e mais rugas, mas os mesmos olhos gentis. Ela me reconheceu. Sorriu. Lúcia? Nossa, quantos anos! Oi, dona Carminha. Você está linda, menina. O que te traz aqui depois de tanto tempo? Só memórias. Ela assentiu, compreensiva. Como se soubesse que algumas memórias doem demais para serem explicadas. Ricardo já estava lá. Sentado no canto, no que costumava ser nossa mesa, olhando pela janela. Quando me viu, se levantou rapidamente. Lúcia, Ricardo, sentamo-nos. Um silêncio pesado, carregado de décadas entre nós. Dona Carminha trouxe café sem precisar perguntar. Ela lembrava como eu gostava. Com leite, pouco açúcar. Você está linda, Ricardo disse finalmente, sua voz suave. Não me bajule. Você perdeu esse direito há 45 anos. Ele baixou os olhos envergonhado. Você está certa, me desculpe. Por quê? Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Por que você sumiu? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para confessar um crime. E era exatamente isso. 3 semanas antes do nosso casamento, começou. Meu pai sofreu um derrame severo. Os médicos disseram que ele podia morrer a qualquer momento. Meu coração apertou, mas me forcei a permanecer em silêncio, a ouvir. Ao mesmo tempo, descobrimos que os negócios da família em Portugal estavam afundando. Dívidas enormes, risco de falência. Meu pai, mesmo no hospital, implorou para que eu fosse, para que salvasse tudo que ele tinha construído. Você poderia ter me contado. Deveria. Deus, como deveria. Mas eu era jovem, estúpido, orgulhoso. Achei que poderia resolver tudo em 2 semanas e voltar a tempo do casamento. Não queria te preocupar com problemas financeiros quando devíamos estar celebrando. Então você simplesmente foi embora. Deixei uma carta, com minha mãe, explicando tudo.
pedindo para que ela te entregasse, te explicasse e te pedisse para esperar só mais um pouco. Meu sangue gelou. Sua mãe nunca me deu carta nenhuma. Ele fechou os olhos, a dor evidente no rosto. Eu sei. Descobri anos depois. Ela nunca aprovou o nosso relacionamento. Achava que você era uma distração, que eu tinha futuro maior pela frente, que devia casar com alguém de melhor posição social. Então ela escondeu minha carta. E quando você apareceu procurando por mim, disse que eu tinha desistido de você. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. 45 anos de dor se concentrando naquele momento. E você nunca voltou. Sua voz falhou. Quando finalmente consegui estabilizar os negócios, salvar a empresa da família, já haviam se passado 2 anos. Meu pai estava melhor, mas ainda frágil. Eu estava exausto, emocionalmente destruído. Mas a primeira coisa que fiz foi voltar ao Brasil. Te procurei. E você estava casada, com filhos. Vi você na praça, com um bebê no colo, seu marido ao lado. Vocês riam. Pareciam felizes. Eu fechei os olhos lembrando. 2 anos depois. Já estava casada com Eduardo. Mariana era bebê. Fiquei ali parado, escondido, só observando. Você estava linda, radiante. E eu pensei, ela seguiu em frente. Ela é feliz. Quem sou eu para aparecer agora e destruir isso? Então você foi embora de novo. Sim, voltei para Portugal. Assumi os negócios, construí uma empresa bem-sucedida. Mas nunca consegui te esquecer. Nunca consegui amar outra pessoa como amei você. Você nunca se casou? Não. Tentei. Namorei algumas mulheres ao longo dos anos, mas sempre comparava com você. E elas nunca eram você. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. Ricardo, você destruiu minha vida. Eu sei. Fiquei meses me culpando, achando que não tinha sido suficiente, que tinha feito algo errado, que era culpa minha você ter desistido de mim. Nunca foi sua culpa. Nunca. Eu sei disso agora. Mas aos 20 anos, abandonada, humilhada, eu não sabia. E carregue essa ferida por décadas. Sinto muito. Do fundo do meu coração, sinto muito. Ficamos em silêncio. Dona Carminha trouxe mais café discretamente, sem me interromper. Por que você está aqui agora? Perguntei finalmente. Como conheceu Mariana? Ele suspirou, passando as mãos pelo cabelo grisalho. Ela me encontrou. Há 6 meses. Apareceu no meu escritório em Portugal. Disse que era sua filha, que estava pesquisando a história da família e meu nome tinha aparecido. Como? Cartas. Ela encontrou cartas antigas, que eu escrevi para você depois que parti. Cartas que minha mãe interceptou. Seu marido, Eduardo, aparentemente as recebeu por engano anos depois, quando minha mãe morreu e a casa dela foi esvaziada. Ele as guardou, mas nunca te mostrou. Mariana as encontrou depois da morte dele, nos pertences pessoais dele. Meu coração parou. Eduardo sabia? Eduardo tinha essas cartas e nunca me contou? Ela leu as cartas. Leu tudo o que escrevi. Todo o meu desespero, meu amor, meus pedidos de desculpa. E me procurou. Para quê? Ela disse. Ele hesitou. Ela disse que você ainda pensava em mim, que falava sobre mim às vezes, que nunca tinha superado completamente. Disse que seria uma surpresa linda te ver na festa dela. Uma chance de reconciliação, de fechar esse ciclo depois de tanto tempo. Fechei os olhos, a verdade me atingindo como um trem. Ela mentiu para você. O quê? Mariana me odeia, Ricardo. Ela está me afastando da família, me humilhando, tentando me forçar a vender minha casa. Ontem, ela me expulsou da própria festa, na frente de centenas de pessoas. Disse que eu não era bem-vinda, que eu envergonhava a família. A cor fugiu do rosto dele. Meu Deus! Lúcia, eu não sabia. Eu juro por tudo que não sabia. Ela te usou. Te trouxe aqui especificamente para me ferir, para abrir velhas feridas, para me mostrar que até meu passado estava contra mim. Ele cobriu o rosto com as mãos. Que pesadelo! Lúcia, me desculpe. Por tudo. Por ter partido. Por ter acreditado nela. Por ter causado mais dor. Parece que sou especialista em te machucar. Estendeu a mão por cima da mesa, tocando a minha.
Sua pele estava quente, familiar, estranha. Eu te perdoo, Ricardo, disse calmamente, porque guardar raiva só me machuca. E já fui machucada o suficiente, mas perdoar não significa esquecer ou voltar atrás no tempo. Eu sei, eu não vim aqui para te reconquistar. Sei que esse tempo passou. Vim para te dar as respostas que deveria ter dado há 45 anos. Obrigada por isso. Ficamos ali por mais 1 hora, conversando. Sobre a vida, sobre as escolhas, sobre os arrependimentos. Foi doloroso. Como arrancar farpas de uma ferida antiga. Mas também foi libertador. Ele me contou sobre Portugal, sobre a empresa, sobre sua vida solitária. Eu contei sobre Eduardo, sobre as crianças, sobre ser professora. E aos poucos, o peso começou a diminuir. Quando nos despedimos na porta do café, ele me abraçou. Um abraço longo, apertado. Você merece ser feliz, Lúcia. E merece ser respeitada. Não deixe ninguém, nem mesmo sua filha, tirar isso de você. Obrigada, Ricardo. Se algum dia precisar de algo, de qualquer coisa, estou aqui. Não vou desaparecer de novo. Pode me ligar, me escrever, como amigos, se você quiser. Talvez, algum dia. E ele se foi. Novamente, mas dessa vez em paz, com a história finalmente completa. 6. O confronto final. 2 dias depois, Mariana Paesta apareceu na minha porta. Estava chovendo, uma chuva fina, melancólica. Ela estava molhada, sem guarda-chuva, como se tivesse caminhado sob a chuva propositalmente. Diferente de sempre. Sem maquiagem, cabelo preso em um rabo de cavalo simples, olhos inchados e vermelhos. Mãe, posso entrar? Hesitei. Meu primeiro instinto foi fechar a porta, proteger-me de mais dor, mas ela era minha filha. E por mais que tenha me ferido, eu ainda a amava. Abri a porta. Ela entrou devagar, gotejando água no chão de entrada. Fiquei parada, sem oferecer toalha, sem oferecer nada. Você vai pegar um resfriado, disse finalmente. Não me importo. Sentou-se na sala, olhando ao redor como se visse a casa pela primeira vez, tocando a almofada do sofá, olhando as fotos na parede. Como você está? Perguntei, minha voz deliberadamente fria. Horrível. Fisicamente, quero dizer. Rafael disse que você desmaiou. Estou bem. Fisicamente? Silêncio pesado. Eu não ia facilitar. Não dessa vez. Eu vim para me desculpar. Ela disse finalmente, sua voz quebrando. Ah, sim? E você acha que um pedido de desculpas vai consertar o que você fez? Não, não vai. Nada vai consertar. Mas preciso tentar. Sentei-me na poltrona em frente a ela, mantendo distância. Por que você fez isso, Mariana? Por que trouxe Ricardo? Você sabia quanto isso me machucaria. Ela olhou para as próprias mãos, as lágrimas começando a cair. Era exatamente isso. Eu queria te machucar. A sinceridade brutal me atingiu como um tapa. E por quê? O que eu fiz de tão terrível para merecer isso? Nada, ela soluçou. Você não fez nada. Isso é o pior. Você foi sempre uma boa mãe. Mas eu estava com raiva do papai por ter morrido e me deixado, com raiva de você por continuar viva, com raiva de Rafael por ser o filho perfeito, com raiva de mim mesma por nunca ser boa o suficiente. Mariana, não, mãe, deixa eu terminar, por favor. Ela respirou fundo, tremendo. Eu sempre senti que o papai amava o Rafael mais do que a mim. Ele era mais gentil com ele, mais paciente, mais orgulhoso. Comigo, ele era exigente, duro. Queria que eu fosse forte, independente, bem-sucedida. E eu tentava. Deus, como eu tentava ser digna do amor dele. Mas nunca parecia suficiente. Seu pai te amava, Mariana, à maneira dele. Eu sei. Racionalmente, eu sei. Mas emocionalmente, sempre senti que precisava provar meu valor. E quando ele morreu e deixou a casa para você, quando dividiu o resto entre mim e Rafael igualmente, foi como se ele tivesse escolhido você. De novo, como sempre. Lágrimas encheram meus olhos também. Não foi assim, filha. A casa era dele e minha. Era natural. Eu sei que era natural, que era justo, que era correto. Mas a dor não é racional, mãe.
E toda aquela raiva, toda aquela dor que eu sentia em relação ao papai, eu direcionei para você, porque você estava aqui, porque você era alvo fácil. Eu não mereço isso. Não, você não merecia. Merece respeito, amor, gratidão. E eu te dei crueldade. Ela levantou-se, caminhando até a janela, olhando a chuva. Quando encontrei aquelas cartas do Ricardo, li toda a história. Vi quanto você sofreu, quanto ele te amava, quanto ele se arrependeu. E em vez de sentir compaixão, vi uma oportunidade. Uma oportunidade de me destruir. Sim, ela sussurrou. Contatei ele. Menti. Disse que você ainda pensava nele e que seria uma linda surpresa. Orquestrei tudo, cada detalhe. Te coloquei naquela mesa horrível, longe de todos. Te humilhei publicamente. E então trouxe ele, sabendo que te destruiria emocionalmente. Por que você está me contando tudo isso? Ela se virou, o rosto molhado de lágrimas e chuva. Porque quando desmaiei, quando acordei no hospital, tive uma clareza terrível. Vi o que eu tinha me tornado. Um monstro. Alguém capaz de torturar a própria mãe por pura maldade. E me odiei. Me odeio. Mariana, Gustavo quer se separar. Disse que não me reconhece mais. Que a mulher com quem ele se casou não faria isso. E ele tem razão. Não sabia o que dizer. Parte de mim queria consolá-la. Parte queria que ela sofresse como eu sofri. O que você quer de mim? Perguntei finalmente. Perdão. Eu sei que não mereço. Sei que você tem todo o direito de me expulsar, de cortar contato, de nunca mais falar comigo. Mas estou implorando, mãe. Me perdoa, por favor. Olhei para minha filha, para a mulher quebrada, tremendo, chorando na minha frente. E vi uma criança com medo. Uma criança que nunca se sentiu amada o suficiente e cresceu com esse buraco no coração. Levantei-me. Caminhei até ela. Mariana, disse baixinho, eu te perdoo. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Não, você não devia. Eu não mereço. Ninguém merece perdão. Por isso é chamado de graça. Mas eu te perdoo porque sou sua mãe. E porque guardar esse ódio só vai me envenenar também. Mãe, mas... Minha voz ficou firme. Perdoar não significa esquecer. Ou aceitar ser tratada assim novamente. Eu entendo. Você vai precisar trabalhar isso, filha. Essa raiva, esse ressentimento, essa necessidade de ferir os outros. Isso não é saudável. Nem para você, nem para ninguém ao seu redor. Já marquei terapia. 2 vezes por semana. Vou fazer o trabalho necessário. Vou tentar me tornar alguém melhor. Que bom. Ela deu um passo em minha direção hesitante. Mãe, Você ainda me quer na sua vida? Depois de tudo? Respirei fundo. Era uma pergunta justa. E merecia uma resposta honesta. Com condições. Qualquer uma. Todas. Você nunca, nunca mais me trata com desrespeito. Eu sou sua mãe, mas também sou uma pessoa. Com sentimentos, com dignidade, com limites. E mereço respeito básico. Sim, você merece. E eu vou te dar, prometo. E sobre a casa... Esqueça a casa, mãe. Ela interrompeu rapidamente. Ela é sua. Sempre foi. Papai quis que fosse sua. Eu estava errada. Completamente errada. Não vou mencionar isso nunca mais. Nem qualquer outra coisa relacionada à herança. Nunca. Papai foi justo. Mais do que justo. E eu fui gananciosa e cruel. Assenti lentamente. Então podemos tentar reconstruir. Mas será devagar, Mariana. Muito devagar. Você quebrou minha confiança. Vai levar tempo para recuperá-la. Eu entendo. Vou esperar o tempo que for necessário. Ela veio até mim, hesitante, como uma criança pedindo permissão. E quando a abracei, sentimos o peso de anos de mágoa, de mal-entendidos, de dor, começar a se dissolver. Não seria fácil. Não seria rápido. Haveria recaídas, momentos difíceis, conversas dolorosas pela frente. Mas era um começo. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar. Mariana começou a terapia seriamente, 2 vezes por semana, como prometeu. E pela primeira vez, estava sendo honesta consigo mesma sobre seus problemas. Ela me ligava regularmente. No começo, conversas curtas,
desajeitadas, mas aos poucos foram se tornando mais naturais. Oi, mãe. Só queria saber como você está. Estou bem, filha. E você? Tendo um dia difícil, mas estou lidando. Quer vir tomar um café? Posso? Claro. E ela vinha. Sentávamos na cozinha, tomando café, conversando sobre coisas pequenas. O tempo, os vizinhos, uma receita nova que eu tinha tentado. Nada profundo, mas genuíno. Rafael estava cético no começo. Mãe, você tem certeza? Depois de tudo que ela fez? Tenho certeza, filho. Ela está tentando. E isso é o que importa. E se ela te machucar de novo? Então vou lidar com isso quando acontecer. Mas não posso viver com medo de ser machucada. Preciso dar uma chance. Ele suspirou, mas respeitou minha decisão. Um mês depois do desastre da festa, Mariana pediu para me ver. Disse que tinha algo importante para falar. Fiquei nervosa. Seria uma recaída? Outra exigência? Ela chegou no final da tarde. Trazia uma caixa de papelão nas mãos. O que é isso? Perguntei. Algo que deveria ter te dado há muito tempo. Sentamos na sala. Ela colocou a caixa na mesa de centro. São as cartas, ela disse baixinho. As cartas que Ricardo escreveu para você. Que a mãe dele interceptou. Que papai guardou. Meu coração disparou. Olhei para abrir a caixa como se fosse uma bomba. Você não precisa ler se não quiser. Mariana continuou. Eu entenderia, mas achei que você deveria tê-las. São suas. Sempre foram. Com mãos trêmulas, abri a caixa. Havia dezenas de envelopes, amarelados pelo tempo, alguns com bordas rasgadas. Todos endereçados a mim. Todos com a letra de Ricardo. Peguei um aleatoriamente. Abri e comecei a ler. Minha querida Lúcia, já se passaram 3 meses desde que parti. 3 meses de inferno. Escrevi 15 cartas. Mandei todas para minha mãe entregar a você. Mas você nunca respondeu? Será que ainda está brava? Será que não quer mais falar comigo? Por favor, meu amor, responda. Mesmo que seja para dizer que acabou, que não me quer mais. Preciso saber. Os negócios estão melhorando lentamente. Papai está mais forte. Em breve poderei voltar. Em breve estaremos juntos de novo. Te amo. Sempre. Ricardo. As lágrimas desceram livremente. Peguei outra carta. Lúcia. 6 meses. 18 cartas. Nenhuma resposta. Estou começando a entender. Você seguiu em frente. Encontrou outra pessoa. É isso, não é? Não posso te culpar. Eu te abandonei. Mesmo que não tenha sido minha intenção, foi o que fiz. Se você é feliz, então estou feliz. Mesmo que meu coração esteja despedaçado. Sempre seu, Ricardo Outra. Lúcia, voltei ao Brasil. Te procurei. Te vi. Com seu marido, com seu bebê. Rindo na praça, tão linda, tão radiante. Fiquei escondido, só observando. Querendo tanto correr até você. Mas não pude. Não tinha o direito de destruir sua felicidade. Esta é minha última carta. Vou deixar você em paz agora. Vou carregar meu amor por você em silêncio pelo resto da vida. Seja feliz, meu amor. Você merece toda a felicidade do mundo. Para sempre seu, Ricardo. Não consegui ler mais. Estava soluçando, o coração partido de novo por uma dor de 45 anos atrás. Mariana se ajoelhou ao meu lado, me abraçando. Sinto muito, mãe. Sinto tanto por tudo. Ele nunca me abandonou. Sussurrei entre lágrimas. Ele me amava. Todo esse tempo ele me amava. Eu sei. E sua avó? Ela destruiu tudo. Por orgulho. Por preconceito. Ela destruiu 2 vidas. E papai sabia. Ele tinha essas cartas e nunca te contou. Olhei para Mariana confusa. Por que ele faria isso? Não sei. Talvez com medo de te perder. Talvez achando que era melhor deixar o passado enterrado. Não sei, mãe. Mas ele estava errado em esconder. Fiquei ali, segurando aquelas cartas, décadas de amor não correspondido nas mãos. Eduardo tinha me salvado. Tinha me amado. Tínhamos construído uma boa vida juntos. Mas ele também tinha mentido. Tinha escondido a verdade. Tinha me deixado acreditar que Ricardo tinha me abandonado por escolha. Era uma traição sutil. Mas era uma traição. Mãe,
Mariana disse suavemente. Você está brava com o papai? Pensei por um longo momento. Não sei o que estou sentindo. É tudo muito confuso. Ele te amava, disso eu tenho certeza. Eu sei, mas amor não justifica mentira. Não, não justifica. Guardei as cartas de volta na caixa, cuidadosamente. Obrigada por me trazer isso. Deve ter sido difícil. Foi, mas era o certo a fazer. Olhei para minha filha, para os olhos vermelhos, para o rosto cansado, para a sinceridade ali. Você está mudando, Mariana. Estou tentando todos os dias. Estou orgulhosa de você. Ela começou a chorar de novo. Não diga isso. Não mereço que você esteja orgulhosa, mas estou. Não pelo que você fez, mas pelo que está fazendo agora, pelo esforço de ser melhor. Ela me abraçou forte e ficamos assim por um longo tempo. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, sentei-me com as cartas. Li cada uma, todas as 43, e chorei. Por Ricardo, por mim, pelo amor que poderia ter sido, pelas vidas que foram mudadas por mentiras e orgulho, mas também senti paz, porque agora eu sabia a verdade. Finalmente, depois de 45 anos, eu sabia. Ricardo não tinha me abandonado. Ele tinha lutado para voltar. Tinha me amado até quando pensou que eu tinha seguido em frente. E Eduardo tinha me amado também. À sua maneira imperfeita, ele tinha me salvado, me dado família, me dado uma vida boa. Eram duas histórias de amor, diferentes, imperfeitas, mas reais. Ricardo me ligou alguns dias depois. Mariana me contou que te deu as cartas. Sim, eu li todas. E agora eu entendo. Tudo. Obrigada por nunca ter desistido de me procurar. Mesmo quando pensou que eu tinha seguido em frente. Lúcia, se eu pudesse voltar no tempo, eu sei. Mas não podemos. Só podemos seguir em frente com a verdade que temos agora. Você consegue me perdoar? Completamente? Pensei cuidadosamente. Sim, eu te perdoo. Você era jovem. Estava em situação impossível. Fez o melhor que pôde. Obrigado. Isso significa tudo. Mas, Ricardo, nós não podemos voltar atrás. Você entende isso, não é? Entendo. Perfeitamente. Só queria que você soubesse a verdade e que não me odiasse. Eu nunca te odiei. Mesmo quando pensei que tinha sido abandonada, uma parte de mim sempre te amou. Ouvi ele engolir seco do outro lado da linha. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você foi feliz? Com Eduardo? Foi uma boa vida? Sorri através das lágrimas. Foi. Ele foi um bom homem, um bom marido, um bom pai. Eu o amei. Talvez não da mesma forma avassaladora que amei você, mas foi amor verdadeiro. E tivemos 40 anos bons juntos. Que bom, fico feliz por isso, sinceramente. E você? Foi feliz em Portugal? Profissionalmente, sim. Construí algo significativo. Mas pessoalmente, fui solitário. Muito solitário. Ainda há tempo, Ricardo. Você ainda pode encontrar alguém? Talvez. Ou talvez eu apenas aceite que tive um grande amor na vida. E que algumas pessoas têm sorte de ter ao menos isso. Conversamos por mais uma hora. Sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre aceitação. E quando desligamos, senti que um ciclo havia finalmente se fechado. Hoje, 6 meses depois daquela festa desastrosa, estou na varanda da minha casa. A casa que é minha, que sempre foi minha. O sol da tarde está suave, o jardim florido. Plantei novas rosas na semana passada com a ajuda de Mariana. Sim, Mariana. Ela vem me visitar toda semana agora. Às vezes 2. Trazemos café, conversamos, trabalhamos no jardim juntas. Ela ainda está em terapia, ainda lutando com seus demônios. Mas está melhor, muito melhor. Gustavo decidiu dar uma segunda chance ao casamento deles, com a condição de que ela continuasse o tratamento e que fizessem terapia de casal também. Ela aceitou. E estão reconstruindo devagar, assim como nós. Rafael continua sendo meu porto seguro, mas agora lentamente, Mariana também está se tornando. No último domingo tivemos almoço em família pela primeira vez em anos. Mariana, Gustavo, Rafael, sua namorada nova e eu. Foi bom, natural.
Com risos genuínos e conversas sinceras. Mariana me ajudou a lavar a louça depois. Mãe, ela disse secando um prato. Obrigada. Pelo quê, filha? Por me perdoar. Por me dar outra chance. Por não desistir de mim. Segurei seu rosto com minhas mãos. Você é minha filha. Eu nunca vou desistir de você. Mesmo quando você torna isso muito difícil. Ela riu, com lágrimas nos olhos. Eu sei que tornei. E sinto muito. Eu sei. E estou vendo seu esforço. E isso é o que importa. Quanto a Ricardo, ele voltou para Portugal. Mas mantemos contato. E-mails ocasionais, uma ligação a cada mês ou 2, como velhos amigos que compartilham uma história. Não há romance, não há desejo de voltar atrás. Apenas uma conexão gentil com o passado. Ele me mandou uma foto semana passada. Dele em um evento de caridade, ao lado de uma mulher elegante, alguns anos mais nova que ele. Conheci alguém? Seu nome é Helena. Achei que você gostaria de saber. Obrigado por me mostrar que ainda é possível seguir em frente. Respondi com sinceridade. Estou feliz por você, Ricardo. Você merece amor e companhia. Seja feliz. E estava feliz por ele, genuinamente. Eduardo, penso nele com sentimentos misturados agora. Ele me salvou, me amou. Me deu filhos maravilhosos e 40 anos de estabilidade. Mas também escondeu a verdade. Guardou aquelas cartas, sabendo que Ricardo não tinha me abandonado por escolha. Deixou-me carregar aquela dor desnecessária. Por quê? Por medo de me perder? Por insegurança? Por amor possessivo? Nunca vou saber. E aprendi a fazer as pazes com isso, porque ninguém é perfeito. Nem Ricardo, nem Eduardo, nem eu. Todos cometemos erros. Todos carregamos cicatrizes. Todos fazemos escolhas que machucam as pessoas que amamos. O que importa é como lidamos com essas imperfeições. Se aprendemos, se crescemos, se perdoamos. Aprendi muito nesses últimos meses. Aprendi que a vida não é feita de escolhas perfeitas. É feita de escolhas humanas, de erros, perdão e recomeços. Aprendi que ser mãe não significa aceitar abuso, que amor não é sinônimo de submissão, que perdoar é libertador, mas estabelecer limites é necessário e saudável. Aprendi que às vezes as pessoas que amamos nos machucam, não porque são más, mas porque são humanas, feridas, perdidas, lutando com suas próprias dores. E aprendi que o destino tem um jeito peculiar de nos ensinar. Às vezes tira tudo de nós, nos deixa no chão, quebrados, sangrando. Mas é ali, naquela dor, naquela vulnerabilidade, que descobrimos quem realmente somos, do que somos feitos, quanto podemos suportar e ainda assim escolher o amor. Mariana ainda tem um longo caminho pela frente. Há dias em que ela regride, em que a raiva antiga ressurge, mas ela reconhece agora. Para, respira, procura ajuda. E isso faz toda a diferença. Ela me disse ontem, enquanto plantávamos tulipas no jardim: Mãe, ainda há dias em que me odeio pelo que fiz, pelo monstro que me tornei. O que você faz nesses dias? Lembro do seu perdão e penso: se minha mãe pode me perdoar, talvez eu possa aprender a me perdoar também. Segurei sua mão, suja de terra, mas quente e viva. Você vai conseguir, filha. Um dia de cada vez. Quanto a mim, estou em paz. Tenho minha casa, minha dignidade. Meus filhos ambos, encontrando seus caminhos tortuosos mais honestos. Tenho minha história, com todas as suas dores, cicatrizes, traições e belezas. Porque no final, não é sobre herança, dinheiro ou casas. Não é sobre quem te amou primeiro ou quem te amou mais. É sobre amor. O tipo de amor que perdoa sem esquecer, que acolhe, mas estabelece limites, que cura lentamente, pacientemente um dia de cada vez. É sobre escolher, todos os dias, ser melhor do que ontem. Mais gentil, mais sábio, mais forte. É sobre entender que todos estamos lutando batalhas invisíveis e que um pouco de graça, um pouco de compaixão pode mudar uma vida. Às vezes, quando estou sozinha nesta varanda, olhando o sol se pôr sobre o jardim que plantei com minhas próprias mãos,
penso em todas as versões de mim que existiram. A jovem de 20 anos, de coração partido, chorando pelo noivo que desapareceu. A mulher de 25, aprendendo a amar de novo, construindo uma nova vida sobre as ruínas da antiga. A mãe de 30, 40, 50, dedicando-se aos filhos, ao marido, à família. A viúva de 63, perdendo o companheiro de 4 décadas. E agora, aos 65, finalmente entendendo que todas essas versões me trouxeram até aqui. Cada dor, cada alegria, cada traição, cada perdão. Todas necessárias, todas importantes. Mariana me perguntou outro dia: Mãe, você se arrepende de alguma coisa? De ter casado com papai em vez de esperar pelo Ricardo? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não, porque meu casamento com seu pai me deu você e Rafael. Me deu 40 anos de memórias. Me ensinou sobre amor paciente, sobre construir uma vida juntos, sobre compromisso. E se Ricardo tivesse voltado a tempo? Se a mãe dele tivesse te dado as cartas? Então teria sido uma vida diferente. Não necessariamente melhor ou pior, apenas diferente. Você ainda o ama? Amo a memória dele. Amo o que representou em minha vida. Mas não estou apaixonada por ele. Esse tempo passou. E papai? Você o perdoou por esconder as cartas? Suspirei. Estou trabalhando nisso. Alguns dias é mais fácil que outros. Mas sim, acho que o perdoei. Porque ele me amou do melhor jeito que sabia. E isso tem que ser suficiente. As pessoas me perguntam como consegui perdoar Mariana depois de tudo que ela fez. A verdade é, não foi fácil. Não foi rápido. E nem sempre é completo. Há dias em que a lembrança daquela festa me atinge como uma onda. A humilhação, a dor, a traição. Mas então vejo minha filha. Realmente a vejo. Uma mulher ferida tentando curar. Uma alma quebrada tentando se recompor. E escolho o amor. De novo, porque é isso que fazemos. Escolhemos, todos os dias, amor ou amargura, perdão ou ressentimento, esperança ou desespero. E eu escolho amor, sempre. Não porque seja fácil, mas porque é a única forma de viver verdadeiramente. Às vezes, o destino nos tira tudo para mostrar o que realmente importa. E o que importa descobrir não está em casas ou heranças ou histórias de amor perfeitas. Está aqui, nesta varanda, neste coração que aprendeu a ser forte sem ser duro, a perdoar sem ser fraco, a amar sem se perder. Está nos domingos de almoço em família, nas risadas de Rafael, nos esforços genuínos de Mariana. Está na capacidade de olhar para o passado sem se afogar nele, de honrar o que foi sem se aprisionar ao que poderia ter sido. Está em acordar todos os dias e escolher gratidão. Pelos anos que tive com Eduardo, pelo amor que Ricardo carregou por mim, pela segunda chance que Mariana e eu estamos construindo. Esta casa, que quase vendi, que quase perdi, é mais do que tijolos e memórias agora. É um testemunho de resistência, de dignidade, de recusa em deixar que a dor de outros me defina. As paredes que Eduardo e eu pintamos juntos ainda estão de pé. O jardim que plantei ainda floresce. E eu ainda estou aqui, mais forte, mais sábia, mais inteira do que nunca. Na próxima semana completo 66 anos. Mariana está planejando um jantar. Pequeno, íntimo, apenas família. Nada de festas grandes, mãe, prometo, ela disse, rindo nervosamente. Confio em você, respondi. E era verdade. Estou aprendendo a confiar de novo. Rafael vai fazer seu famoso risoto. Mariana prometeu trazer sobremesa. Gustavo vai trazer vinho. Será simples, mas será cheio de amor. E no final é isso que importa. Não os grandes gestos, não as festas elaboradas, não as demonstrações públicas, mas os pequenos momentos. A mão segurada, o abraço sincero, o sinto muito dito com o coração. Então aqui estou, 65 anos, viúva, mãe de 2, avó em breve, se Rafael e a namoiva se decidirem. Uma mulher que foi amada por 2 homens extraordinários.
Uma mulher que foi traída, abandonada, humilhada. Uma mulher que perdoou. Uma mulher que sobreviveu. Uma mulher que ainda acredita em amor, apesar de tudo. Porque isso é o que somos. Não nossas dores, mas nossas escolhas. Não nossas cicatrizes, mas nossa capacidade de curar. Não nossas quedas, mas nossa coragem de nos levantar de novo. E se você está lendo isto, se está passando por sua própria tempestade, quero que saiba, você vai sobreviver. A dor vai diminuir, não desaparecer completamente, talvez, mas ficará mais suportável. O perdão é possível, mesmo quando parece impossível. E você é mais forte do que imagina, mais resiliente, mais capaz. Porque no final, nós não somos definidos pelo que nos fazem. Somos definidos por como respondemos. E eu escolhi responder com amor. Todos os dias, escolho amor. Se você gostou dessa história, clique no próximo vídeo. Lá tem mais um drama com uma reviravolta surpreendente. E lembre-se, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega, sempre.